Pessoal, então agora eu quero trabalhar com vocês os artigos 9 a 12 da Lei 11.892 de 2008, tá? Esses artigos eles vão falar sobre a estrutura organizacional dos institutos federais, tá? Eu coloquei aqui no cantinho para a gente lembrar que nós falamos no início das aulas sobre a questão das estruturas dos institutos federais, lembra? Nós falamos dos institutos serem multicamp e terem autonomia patrimonial, administrativa, financeira, você se lembra disso? Então, como ela tem uma autonomia, cada uma dessas autarquias, ela tem a sua própria, a sua próprio número, razão social, como entidade mesmo jurídica, eles possuem, cada instituto federal no Brasil possui um orçamento próprio, anual, que tem como base o número de servidores, o número de alunos equivalentes, que é com relação ao número de alunos por docente na instituição, e outros critérios também, como questão social dos estudantes, é um cálculo, né? É uma fórmula, uma matemática, onde é feita essa questão desse orçamento, se o instituto está em expansão, se ele já está estabilizado, quantos cursos novos, quantos laboratórios precisa construir, enfim. Esse orçamento, ele é construído anualmente para cada instituto federal e para cada camp da instituição, tá? Com estrutura multicamp. Mas já vi aí em questão de prova dizendo que os institutos federais, eles têm uma autonomia financeira e eles também pagam o pessoal, os benefícios dos servidores e os encargos sociais. Não. Nessa parte não, tá? Em questão de benefícios, remuneração dos servidores, né, despesa com o pessoal e outros encargos sociais, não entra na questão do orçamento dos institutos federais. Fica lá a critério já com o MEC, tá bom? Então, a questão de folha de pagamento, benefícios e que diz respeito a encargos com servidores, não entra no orçamento dos institutos federais. Não é o instituto que faz essa administração financeira dos pagamentos, tá? Fica direto com o MEC mesmo. Bom, então aqui, qual que é a estrutura? Eles são multicamp, tá? Até aí a gente já entendeu, né? Mas como é feita a administração? Primeiro, nós já estudamos que os institutos federais, eles são vinculados ao MEC, né? E à CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que nós temos. Então, a CETEC, junto ao MEC, elas estão ali acima dos institutos federais, não só dos institutos, né? Mas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é o que nós estamos estudando aqui nessa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vou colocar para você aqui, num esquema, como que é a estrutura e vou falando para você, né? Não na mesma sequência, talvez, que está aí nos artigos, mas eu vou falando para você os pontos principais aí que é interessante que você grave aí para a prova do seu concurso, tá? Bom, os institutos federais, eles vão ter uma estrutura, que aqui nós temos o reitor, tá? Um reitor, e você já leu aí também que a reitoria, ela pode se estabelecer num local diferente, numa cidade diferente a algum campus, tá? Ela é independente dos campos. Então, olha só, o reitor, junto com o reitor, nós temos aqui, né, as pró-reitorias, né, os pró-reitores. Pessoal, quantos reitores os institutos federais podem ter? Reitores, 1, tá? Quantos pró-reitores os institutos federais podem ter? 5. A lei não fala em qual é a pró-reitoria, tá? Então, os institutos, eles se organizam junto ao seu conselho superior, que nós vamos estar falando daqui a pouco, para estabelecer lá na Constituição, né? Lá quando iniciou os institutos federais, que foi criado o seu estatuto, foi estabelecido quais seriam as pró-reitorias. Isso pode ser mudado também conforme as características de cada instituto federal, tá? Então eu não posso falar para você aqui quais são as pró-reitorias, porque isso varia dentro de cada instituto federal. Então você precisa, fazendo concurso para o seu instituto federal, você vai procurar com certeza, vai estar no teu edital o estatuto do instituto que você está prestando o concurso. E aí nesse estatuto, ou em resoluções normativas do próprio instituto, portarias,
resoluções vai estar falando quais são as pró-reitorias, quais são as diretorias e as coordenações aqui dentro, que tem dentro do instituto que você vai aí prestar o concurso, se Deus quiser, vai entrar, né, e vai ser um servidor federal aí dessa instituição. Então vamos lá. Então o reitor, nós temos aqui 5 pró-reitores, mas o reitor, ele não comanda a instituição sozinho, tá? Ele tem com ele aqui 2 órgãos, tá? Ele tem um órgão que é um conselho superior e ele tem um outro órgão, assim não, né? Um outro grupo, né, de pessoas, que é aqui o colégio de dirigentes. Esses 2 grupos, eles vão ajudar o reitor a tomar as decisões para a instituição. Claro que cada instituto vai ter outros conselhos, né? Conselho de pesquisa e extensão, conselho de ensino, conselho de pesquisa e inovação, aí vão se constituindo dentro de cada instituto específico, que eu falei para você, pegue o estatuto do instituto para que você entenda como está essa distribuição. Mas aqui o que a lei nos coloca é que o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes, eles estão aqui acima do reitor. Quem é o presidente do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes? O reitor, tá? Ele é o presidente tanto do Conselho Superior quanto do Colégio de Dirigentes. Quem faz parte do Conselho Superior? Tá? O Conselho Superior, ele vai ter uma formação maior do que o Colégio de Dirigentes. No Conselho Superior, nós vamos ter aí docentes da instituição, técnico da instituição, estudantes, tá? Tanto estudantes que estão ativos quanto egressos, né? Aqueles que já saíram da instituição. Nós vamos ter aqui também membros da comunidade, membro do MEC, tá? E vamos ter membros de entidades que dizem associações, né? Entidades de representação social, tá? Então aqui nós temos entidades específicas aqui. E tem também aqui, entre esses representantes, quem compõe também aqui? Os pró-reitores, né? E um representante do Colégio de Dirigentes. Deixa eu abrir mais aqui os pró-reitores, né? E do Colégio de Dirigentes. Tenho representação. Então, o Conselho Superior, ele é o órgão máximo da instituição. Por quê? O Conselho Superior, ele tem uma ação consultiva e deliberativa. O que significa isso, então? O reitor e os pró-reitores, eles consultam o Conselho Superior, ele tanto dá uma orientação, ele é consultado sobre alguma determinação que quer se tomar, como ele faz deliberação. Então, ele vota. O Conselho Superior, ele decide sobre algumas coisas, sobre cursos, sobre mudanças na instituição, sobre orçamentos e muitas outras coisas, tá? O Colégio de Dirigentes, o nome mesmo já diz, né? Ele é constituído por dirigentes dos institutos federais. Quem são eles? O reitor, né? Igual a gente já viu aqui que ele é o presidente. Os pró-reitores e os diretores gerais dos campos da instituição, tá? Que é multicamp, tá bom? Então, o colégio dirigente, ele também é consultivo. Mas a diferença do colégio de dirigentes para o Conselho Superior é que o colégio de dirigentes, ele não é deliberativo. Então, aqui eles podem tomar decisões, fazer planejamentos, né? Dar alguma orientação, mas se for para mudar alguma coisa, aprovar ou cancelar alguma coisa na estrutura, no planejamento, questão de cursos, estrutura, tem que ir para votação no Conselho Superior, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem os conselhos, na colégio dirigente, Conselho Superior, reitor, 5 pró-reitores, e aí nós vamos para os
campos, né? Para os campos aqui. Então, nos campos nós temos aí os diretores gerais. Tá? Os diretores gerais. E aí a lei vai estabelecer vários critérios para como que essas pessoas entram então para ter o seu mandato, tá? Primeiro, reitor, diretor geral e conselho superior, eles têm votação, tá? No conselho superior, alguns são indicação, né? Como no caso aqui, o reitor indica os representantes dos pró-reitores, a entidade do MEC, o MEC indica um representante do MEC, mas aqui, na representação de docentes, técnicos e estudantes, é uma eleição, tá? Dentro da instituição, estudante vota em estudante, professor vota em professor, técnico vota em técnico. E aí se elege o Conselho Superior, que vai ter um mandato aí conforme é estabelecido em cada instituto federal. O colégio de dirigentes, ele é composto por todos os diretores. Então, a partir do momento que é diretor, faz parte do colégio de dirigentes. O reitor, ele é eleito, tá? E o diretor também, o diretor geral também é eleito, tá? Os pró-reitores, eles são indicados pelo reitor, tá? Então, o pró-reitor aqui no caso, qual que é o mandato do pró-reitor? É enquanto o reitor quiser que ele fique. Ele pode ter um mandato de um mês, como ele pode ter durante os 4 anos de gestão do reitor, tá? Porque tanto o reitor quanto o diretor-geral, eles têm um mandato de até 4 anos. E é permitido uma reeleição, tá? Então, ele pode ter até 8 anos, né, de gestão, tanto o reitor quanto os diretores gerais. E aí, no caso também, os pró-reitores, se esse reitor ficou 4 anos, o pró-reitor esteve com ele ali, desenvolveu um bom trabalho, ele continua. O reitor for reeleito e quiser continuar com esse pró-reitor, ele também fica ali pelos 8 anos junto com o reitor, se assim o reitor decidir, tá bom? Então, vamos lá. O mandato reitor e diretor-geral são eleitos para um mandato de 4 anos. A princípio, quando os institutos foram criados, muitos reitores que eram diretores gerais, você viu isso na lei, alguns artigos antes, que automaticamente a escola de educação profissional, a escola técnica, passou a ser um instituto federal, o diretor-geral passou a ser o reitor da instituição, tá? Até que pudesse ter uma eleição. E aí, enquanto o Instituto Federal é novo, os diretores gerais eles são indicados pelo reitor e o reitor ele é indicado pelo MEC, tá? Enquanto não tem como ter uma eleição. A partir do momento que já pode ter uma eleição, a partir de 5 anos, tá? A partir de 5 anos, tanto de existência do Instituto Federal quanto do campus específico que está se falando, a partir de 5 anos. Por quê? Nós vamos ver agora quando fala quais são os critérios para que você possa se candidatar a reitor ou que você possa se candidatar a diretor-geral do campus que você está aí como servidor efetivo, tá bom? Então, se você tem aí, né, o objetivo de entrar nesse Instituto Federal e se tornar aí talvez, para você se tornar um pró-reitor, você vai ter que ser indicado pelo reitor, tá? Agora, você pode ser eleito como diretor-geral do seu campus ou como reitor da sua instituição, não é mesmo? Você pode chegar lá sim. Então, vamos ver o que você precisa para poder se enquadrar e se candidatar e poder ser eleito a um desses cargos no Instituto Federal. Bom, então nós já falamos aqui que a eleição ela é por 4 anos e alguns critérios que esses servidores aqui precisam ter para entrar nesses cargos. Primeiro, todos eles precisam ser servidores efetivos. Quer dizer, todos eles foram aprovados em um concurso público para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e estão em efetivo exercício na instituição. Outra coisa, todos eles, tanto o reitor, quanto o pró-reitor, quanto o diretor-geral eleito, ele precisa ter pelo menos 5 anos de exercício, né, na rede. Que rede, gente? Que rede, né? Na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Um nome bem grande, né? Por que na rede? Porque pode ser que esse instituto ele é novo.
Mas o servidor, ele já veio, por exemplo, de quando era ainda a escola técnica, foi transformado em Instituto Federal e ele já tinha lá alguns anos de trabalho. Então ele pode se candidatar, não está dizendo que tem que ser no campus específico, tá? Ele tem que ser vinculado à rede federal de educação profissional há pelo menos 5 anos, tá? Então tá aí, grave isso aí, há pelo menos 5 anos de exercício em cargo efetivo. Bom, para reitor, né? Se você tem aí, você fala assim, poxa vida, eu vou passar nesse concurso, eu vou entrar nessa instituição e o meu objetivo é chegar à reitoria. Eu quero um dia, nem que seja por um mandato só de 4 anos, mas eu quero ter aí o prazer de ser reitor dessa instituição. O que eu preciso ter, né? Qual são as características? Primeiro, se você está fazendo um concurso para técnico administrativo, você não vai poder ser reitor. Só se você passar por um concurso como professor da instituição. Ai, que pena, né? Então, se está fazendo para técnico, não pode ser reitor. Olha só, o reitor, ele precisa necessariamente ser docente da instituição, tá? Então, tô ficando sem espaço aqui. Peraí. O reitor, ele precisa ser docente, tá? Obrigatoriamente. Os pró-reitores, o pró-reitor, ele não precisa ser docente, tá? Se você está fazendo para técnico, dá para você ser pró-reitor. Ele pode ser docente ou técnico administrativo, mas ele precisa ter uma formação de nível superior, tá? Nível superior. Lembrando que ele precisa dos 5 anos efetivos na rede. O reitor, ele precisa ser necessariamente professor, tá? O diretor-geral, ele pode ser também um técnico administrativo. Mas ele não precisa ter só a formação em nível superior, ele precisa estar num cargo de nível superior. Então, se você está fazendo um cargo, ou concurso para um cargo de nível médio, você não vai poder se candidatar para diretor-geral do seu campus. Só quando você passar no concurso para técnico administrativo em nível superior, em classificação E, ou passar no concurso e assumir um cargo efetivo como docente da instituição. Então aqui, o cargo ele tem que ser nível E, tá? O que é esse nível E? É o nível superior na instituição. Lembrando que também o diretor precisa ter o quê? Efetivos aí 5 anos de exercício na rede, tá? Então vamos lá, outra característica para a questão do reitor. Ah, então beleza, é só eu passar então no concurso para professor, ficar 5 anos de instituição, já posso candidatar a reitor. Peraí, né? Vamos lá. Tem mais algumas características aqui. Para o reitor, ele precisa também de algumas coisas específicas, que ele tem que ser doutor, ou, então se não for doutor não pode? Peraí, pode sim, tá? Então ele tem que ter a titulação de doutor, ou ele tem que estar na classe, a classificação, na questão de, fugiu a memória agora aqui, do plano de carreira, tá? Do plano de carreira, ele tem que estar numa classificação D4 ou D5, tá? No plano de carreira dos docentes da rede de educação básica e tecnológica, essa classificação, todo mundo entra aí no D1 e a cada 2 anos ele vai subindo, né, no plano de carreira, tá? Então aqui, quem está no D4 ou D5, então ele já tem aí um tempo de pelo menos aí, se ele está no 4, ele entrou no primeiro, ele tem aí em torno de 7, 8 anos dentro da instituição, tá? Então se ele está aqui e olha só que interessante, se ele for doutor, ele pode ter os 5 anos, mas se ele não for doutor ainda, ele precisa atender a esse critério aqui, da questão da classe, ele precisa ter pelo menos aí de 8 a 10 anos na rede, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa assim. Bom, para ser pró-reitor, já falei para vocês então que é uma indicação, não é eleito, né? Só tem que ter 5 anos e um cargo de nível superior. O diretor-geral, para que ele possa candidatar, ele precisa também, além desses 5 anos
ter um cargo de docente ou técnico de nível superior, ele precisa também de atender outros critérios, que é o quê? Ou atender as questões do reitor, tá? Atender as questões aqui do reitor, as mesmas situações aqui para o reitor, não na questão só de ser docente, mas de ser doutor ou estar aí posicionado na classe 4 ou 5 do plano de carreira, ele precisa atender. Ou ele tem isso daqui, tá? Ou ele é doutor, já está classificado na classe 4 ou 5, ou ele comprova, né? 2 anos de cargo de gestão na instituição, tá? Ele tem que comprovar, então. Ele tem que ter tido, nesses 5 anos de efetivo exercício dele, ele tem que ter passado pelo menos 2 anos em algum cargo de gestão nessa instituição, tá bom? Que ele faz parte. Esse Instituto Federal que ele faz parte. E ele tem que ter, e assim, gente, né? Não é que na sua prova de concurso cai assim, nossa, ele tem que ter tudo, o reitor ele tem que ser doutor, ele tem que estar na classe. Não, gente, tá? Igual aqui pro diretor-geral tem vários critérios, mas ou ele atende aos requisitos do reitor, ou ele comprova 2 anos de cargo de gestão da instituição, ou ele comprova que ele tem um curso na área de gestão pública. Tá? Ele tem que ter, então, um curso, né, em área de gestão pública para que ele possa se candidatar aí a diretor do campus que ele atua, tá bom? Então, aqui eu acho que a gente já falou, fiz uma bagunça aí no quadro, mas eu acho que deu para você entender, pelo menos assim, de modo geral. E outra coisa interessante, tem muita questão de concurso que fala assim, o reitor, ele não pode sair do cargo. A partir do momento que ele tem o mandato dele, ele não pode sair. Gente, ele pode sair sim, tá? E em que situação que o reitor, ele pode sair? Ele pode sair do seu cargo por questão de aposentadoria, tá? Ele pode sair do cargo por vacância no cargo, por exemplo, vacância. Ele passou, né, quando a gente estudar a Lei 8.112, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Ele passou em outro concurso, em outra instituição, ele já estava no Instituto Federal, foi para uma universidade federal e ele não quer mais. Então, o cargo dele, né, se torna vago, ele sai do cargo de reitor, tá? O que mais também? Ele pode pedir a renúncia do seu cargo, né? Ele pode ser destituído do seu cargo. Claro que essa questão de destituição do cargo é algo que tem que ter um processo, tem que ter uma justificativa. Não é assim também que o reitor que foi eleito vai ser destituído do seu cargo, né? Algo muito sério tem que ser comprovado que dê essa legalidade, através de um processo administrativo, que garanta que ele realmente precisa ser destituído do seu cargo, tá? Então, está aqui situações onde o reitor, ele pode sim sair do seu cargo de gestão. Então, pessoal, sobre os próximos artigos, né, da lei, nós não vamos comentar sobre eles porque eles trazem questão de disposições gerais e transitórias. Algumas coisas que eram para acontecer na época que a lei foi publicada, tá? Fala da questão dos bens, dos institutos, em que eles são formados. Quando a gente estudou a lei, a LDB, a Lei 93/94 de 96, nós falamos sobre essa questão patrimonial das universidades e dos institutos federais não é diferente. O que compõe a carga patrimonial da instituição são aqueles bens que vieram já, né, que eram de instituição e passam a ser do instituto, aqueles que são adquiridos, aqueles que entram como doação, né, que são adquiridos de alguma forma. Eles passam a incorporar o patrimônio da instituição. Então, nós vamos agora resolver algumas questões, tá, de provas anteriores. Eu não vou resolver todas, tem mais questões aí que você vai fazer, tá? Não cola do gabarito, não cola da lei, tá? Senta, se concentra, lembre do que você leu, pessoal, leia a lei. Não fique só aqui na minha explicação. Pode ser que com a explicação você consiga acertar muitas questões, sim, tenho certeza. Mas você vai estar mais seguro com o conteúdo se você ler na íntegra, tá
bom? Leia e assista a aula e faça as questões, porque aí você vai estar puxando seu conhecimento de uma forma significativa e você vai estar aprendendo melhor e realmente não só memorizando, decorando, mas você vai estar realmente internalizando, fazendo com que, assimilando mesmo esse conteúdo, e ele vai fazer parte do seu conhecimento, tá? Então, os próximos artigos você vai estar lendo para você ter conhecimento aí da lei. São 20 artigos, a lei ela é curta. Esses pontos são os que mais costumam ser cobrados. E aí nós vamos estar resolvendo algumas questões agora, tá bom? Então, até mais. Pega aí seu material de questões e nós vamos fazer.